وحده لا شريك له شهادة نرجو من الله تعالى ونسأله أن نلقاه بها. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, espero que todos estejam bem. O tema, inshallah, que temos para este espaço de palestra, conforme vem na agenda e no cartaz, é sobre o perigo de negligenciar salat. O perigo que a pessoa corre, ou o risco que a pessoa corre ao negligenciar o salat. Sabemos muito bem o que é negligenciar. Negligenciar é fazer uma coisa do jeito que não deve ser feita, mas no sentido negativo. Quando a pessoa mostra desinteresse, o maior amor, a maior vontade do profeta sallallahu alaihi wasallam residia no salat. Ele sentia-se bem depois de fazer o salat. É tanto que quando se encontrava triste, cansado, mal disposto, ele dizia: "Ya Bilal, arihna bis-salah." "Ó Bilal, faça o adhan porque queremos passar ar fresco, queremos descansar." Então, o profeta sentia-se bem com o salat. E nós, sendo seguidores dele, devemos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para sentirmos essa vontade, ao ponto de, quando demora a chegar o tempo de salat, você sentir saudades de salat. Se chegarmos a esse nível, meus irmãos, mashallah, estaremos muito longe. Muito longe no sentido positivo. Então, se vamos falar sobre o perigo de negligenciar o salat, eu vou dizer que o primeiro perigo é que é com a negligência que se chega ao abandono. A pessoa que faz 5 salates, sallallahu alaihi wasallam, só pode abandonar os 5 salates começando por negligenciar. Tem 5 salates, de repente já faz 4, de repente fica só com Jumá, do nada já não aparece no Jumá, só começa assim, com negligência, e acaba abandonando. Esse é o primeiro perigo. A pessoa não deixa de fazer salat assim do nada, não. Vai gradualmente. Começa de longe, a coisa começa de longe, tipo, perde Jamá, não se preocupa, vem à mesquita, todos já foram embora e faz salat sozinho. Até aí está tudo bem. Depois começa a perder um salat, um atrás do outro, assim como eu disse, Jumá, fica com Eid. Tá vendo? Fica com Eid. Não temos irmãos assim? Que só aparecem no Eid. Começou por negligenciar Salatul Jamá e vem fazer salat sozinho. Depois de fazer o salat sozinho, vai negligenciar a presença na mesquita. Começa a fazer em casa. De casa começa a perder um salat. Um salat fica com Jumá. Jumá vai embora, fica com Eid. Depois de Eid, fahum la yarji'un, não volta mais. Sallallahu alaihi wasallam. Então, o perigo de a gente negligenciar o salat é que essa negligência nos leva ao abandono. E quando você abandona o salat, desculpa lá, não tem remédio senão correr o risco de Allah subhanahu wa ta'ala castigá-lo. Allah tabaraka wa ta'ala diz no Coran:
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Esse versículo vamos usar mais à frente, inshallah. Então, de princípio, eu gostaria que os irmãos percebessem a diferença entre negligenciar o salat e abandonar o salat. Nós não estamos aqui a falar de quem abandonou o salat, não estamos a falar de tariq o salat. Segundo o tema, o título que me apresentaram aqui, não é para falar daquele que deixou de fazer o salat. Estamos a falar da pessoa que está a perder o interesse. Continua a fazer o salat, mas não de forma rigorosa, não é assíduo. O perigo aqui é que leva ao abandono. O abandono é mais grave ainda. Então, se pudermos chegar lá, tudo bem. O importante agora é a pessoa que faz salat e negligencia. Qual é o motivo? Porque o perigo que corre aí é de abandonar o salat. Mas vamos buscar as causas. Eu acho que os médicos fazem assim, né? Quando você vai ao hospital marcar consulta, ele não vai dar remédio. Vai procurar saber o que lhe dói e ele vai identificar as causas para depois buscar o remédio. Não é assim que o médico faz. Tenho meu irmão aqui médico. Não é assim? Para não dizer que entrou na área do outro, medicina não é. Por isso estou a consultar ali. Allah diz: "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Você não sabe de uma coisa, pergunta os daquela área. Acho que no hospital fazem assim. Mesmo que ele não responda, eu às vezes adoeço, é assim que me fazem, tenho certeza. Perguntam o que me dói. E eu falo daquilo que me dói, o médico busca as causas e só depois passa a receita. Então, nós estamos perante um irmão muçulmano que corre o risco de abandonar o salat. Então, vamos buscar o que lhe leva a negligenciar esse salat. Então, voltamos para este versículo que eu disse, vamos ver à frente. Allah subhanahu wa ta'ala aqui fala de três coisas. Fala de pecadores, tornaram-se pecadores por abandonar o salat. O que lhes fez abandonar o salat? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Abandonaram o salat. Antes de abandonar, faziam o salat. Porque neste versículo, esta passagem está num versículo onde Allah fala dos profetas, os santos, como é que se comportavam. E depois diz: assim que esses santos passaram, ficou uma geração que abandonou o salat e apegou-se às, nós chamamos, as shahwat. São aquelas vontades, aqueles desejos, a melhor palavra seria caprichos. Abandonou o salat e apegou-se aos caprichos, começou a seguir os seus caprichos. E o resultado é que vai ser castigado por Allah subhanahu wa ta'ala. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Então, aqui está a explicação. Não abandona o salat senão a pessoa que se apega aos caprichos. Então, a causa principal que leva a pessoa a abandonar o salat, começando pela negligência, são caprichos. O que são caprichos? Capricho é tudo aquilo que você faz porque gosta e Allah proibiu. Estamos a falar mais ou menos de vícios, alguns pecados como jogos de azar, droga, música, alguma coisa que alimenta o seu desejo. Chega o tempo de salat e você dispensa o salat só para atender aquilo. Isso chama-se shahawat.
E eu vou começar a dar exemplos mencionando o nome dos comportamentos que fazem parte do shahawat. Um muçulmano que gosta de escutar música não há de escutar durante uma semana sem perder um salat. Porque há de entrar aquela terrível que mexe com o coração, te faz viajar, o adhan perde peso. Pode ser um bom muadhin como esse irmão que fez adhan aqui, mashallah. Hayya ala salah. Você não ouve nada porque no fundo está a bater uma que diz everything I do. Com mais calma. Everything I do it for you. Imagina, I do it for you. Não estou a cantar na mesquita, estou a dar exemplo. E eu vou pedir aos irmãos, quando a coisa animar, anime com ânimo mais baixo, tá? Ele começa a comparar, deixar everything I do it for you, para correr hayya ala salah perde peso. Então isso chama-se o quê? Shahwa. Este capricho aqui tornou-se forte e maior no coração e na mente dele do que o... Neste momento aqui que a pessoa diz, é de apanhar o segundo rakat, é de encontrar antes de darem salam, deixa lá acabar esta batida. Por isso eu disse, começa por perder jamá. Porque o Shaitan é assim. O Shaitan, quando quer cometer um pecado, ele não diz, faz lá ziná. Não. Ele diz, vai lá se apresentar a ela. Chegando lá, não seja matreco, dá lá um beijo, dá apresentação. Não fala de ziná. Ele vai puxando você passo a passo até fazer o ziná. Mas quando ele começa, não diz... Por isso os alunos dizem, nadratun, fabtisamatun, fakalamun, famaw'idun, faliqa. O ziná começa por 5 passos. Nadratun, você olha para a moça, ou a moça olha para você. Quando você olha, fabtisamatun, você mostra um sorriso. Depois, fakalamun, você fala com ela. Onde é que ficas? Dá-lhe seu número. Depois dali, famaw'idun, combina-se o dia, o lugar do encontro. No fim, faliqa'un, acontece o encontro. Então no salat, você diz que deixa lá acabar o fim desta música, hoje é de correr para lá, é de encontrar, vou perder só um rakat. Está a começar. E sabe onde quer terminar? Abandonar de vez o salat. Começa assim. O capricho, a vontade de você acabar aquela música vai coincidir com o início do salat. Você perde a noção da importância de estar aqui durante o primeiro takbiratul ihram, que não é problema. E realmente naquele dia você não perde o jamá, mas vai perder um raká. Aos poucos até perder o jamá. E você não acorda, diz que não é problema nenhum. Pelo menos fiz o salat dentro do tempo. Está? Depois lançam uma outra música que você nem fazia ideia. Mais terrível que aquela. Então, começa a escutar a primeira e depois vem a nova. Maghrib já foi. O tempo. Você diz que não é problema, pelo menos não deixei de fazer todos os salat. Só passou Maghrib. E assim sucessivamente até que você só se lembre de Allah na sexta-feira. Sallallahu alaihi wasallam. Depois vai, quando a sexta desaparece, quando fica um Eid. Eid não é fardo. É sunnah. Praticamente você não está a fazer salat. Até que chega aquele tempo em que você diz que eu sou muçulmano de raiz, minha mãe, meu pai são muçulmanos. O seu Islã só fica no sangue dos seus pais. Aí, mano, a coisa já não está bem.
Então, para não abandonar o salat, não abandone o quê? O jamá. Não deixe passar o tempo. Assim você nunca vai abandonar o salat. Esse é o primeiro perigo. O segundo é que Allah subhanahu wa ta'ala, a falar com o Nabi Musa alayhi salatu wassalam, e isso serve para nós, disse: "Wa aqimi salata li dhikri." Estabeleça o salat como forma de lembrar-se de mim. O que quer dizer que quando você começa por negligenciar o salat, chega ao ponto de abandonar, você já não se lembra de Allah. E esse é o objetivo principal do Shaitan. Em tudo que o Shaitan faz, o que procura é fazer esquecer você de Allah. Porque ele sabe que onde o ser humano esquece seu Criador, já é meu. Allah diz: "Istahwada alayhim ash-shaytanu fa-ansahum dhikra Allah." O Shaitan apodera-se das pessoas ao ponto de fazer-lhes esquecer Allah subhanahu wa ta'ala. Tipo, você está a andar, esquece que Allah existe. Você pode até perguntar: mas é possível a pessoa esquecer que Allah existe? É possível sim, se o seu coração está cheio de caprichos, um atrás do outro. Eu estava a dar só exemplo de música. Vamos entrar em outro tipo de shahwa. Se você é viciado em zinar ou em apreciar as mulheres alheias por aí, mano, pode acreditar, onde você gosta de uma mulher que não é sua esposa, e ela diz: "Fica, vamos conversar, espera lá mais um pouco." Você começa a pensar: esse um pouco, o que eu vou perder são 2 rakats. É, não é? Porque a voz de mulher é magia, mano. Sabe, você acha que pensam mal, tipo, mulher é feia? Não tem mulher feia. Se você não gosta da cara dela, atenção com a voz dela. Se você acha que a voz não é boa, atenção do jeito que ela anda. Se acha que não anda bem, experimenta tocar o seu corpo. Veja a suavidade da mão dela. A mulher é todo perigo quando não é sua. Quando não é sua mão, é perigo. Então ela diz: "Espera lá um pouco, veste agora, vai sair agora." Ah, não queria passar a mesquita. Será que é todo momento? Até chega o tempo de dizer: será que esse Deus não se cansa de você? E... Deus cansar-se de você. Mas não é ela que está a falar, é o Shaitan em pessoa. A mulher já está possuída, nem ela sabe, nem você sabe. Estou a falar de mulher alheia. Sua esposa não te faz isso. A sua esposa não lhe faz isso, meu irmão. Sendo muçulmana, Salat, vai lá, até ele faz lembrar. Salat, já fizeram Adhan. Mas essas da rua aí, para dizer que uma das coisas que leva a pessoa a negligenciar o Salat é o quê? O vício de mulheres. Falei de música primeiro, depois vem mulheres. Posso não colocar em ordem, mas o que interessa é vocês. Eu posso falar de forma aleatória. Vocês só peguem, cada um vai arrumar em casa os serviços. Não é por acaso. Vamos contar aqui uma história bem abreviada, inshallah. Não é por acaso que o primeiro fitna no Banu Israel, o primeiro fitna aconteceu através de mulheres. Não é fácil. Quando você não se apega ao salat, não é fácil resistir. Porque a mulher traz uma força a partir daquela possessão do Shaitan e você não percebe naquele instante. Falei só de 2 coisas: música e mulher, né? Vamos esperar aí. Cada um pode começar a processar no sentido de uma retrospectiva. Procurem os jovens que vocês conhecem ou adultos que abandonaram o salat e vejam se não tem esses 2 vícios. Se não tiver esses 2 vícios, tem jogos de azar. Porque no jogo de azar o que acontece? Põe o dinheiro ali, ganha. A segunda vez perde.
A terceira ganha. Você começa a alimentar, desta vez vou ganhar, desta vez vou perder. O tempo está a passar. Quando perdes, ok. Fica lá com o meu telefone, a pensar que vai ganhar. O problema é que o tempo está a passar e você não quer sair dali, porque onde você sai dali para o salat, aquele não vai ficar à espera de você. Há de pegar o taco e vai embora. Então você quer manter ele ali, vamos jogar mais só uma rodada. Salat, vício de jogos de azar. Para não falar daqueles muçulmanos que olham deste lado e para aquele lado, não vê outro muçulmano e vão chezar. Esse é pior. Este aqui não faz nem uma semana sem deixar de fazer o salat. Por quê? Primeiro, fica alterado. Segundo, o problema desses vícios: álcool, droga, a partir dos pequenos cigarros, grandes e tudo, vocês compreendem isso, né? Tem cigarro pequeno, tem grande, sabe? Eu estou a evitar falar esses nomes. Depois tem esses que se inalam, tem esses que você se injeta. Esses vícios, quando você começa um pouco só, o seu salat já está a ir embora. Um pouco só. Por isso o profeta, alayhi salatu wassalam, disse: o que embebeda, o que engrossa, o que embriaga, sendo muito, quando é pouco também é haram. Se álcool é haram, não tem como dizer o pouco não é haram. Mesmo que seja pouco, é haram. Porque ao tomar o pouco, você diz, afinal a pessoa toma e não lhe faz nada. Vai aumentar. Toma, não lhe faz nada. Até que aquilo começa a dar efeitos e você perde o salat. Eu não bebo muito, é só um pouco só. E quando eu bebo, não perco a consciência. É mentira. Pouco vai perder. Então, o abandonar o salat, o negligenciar o salat começa com os vícios. Não é fácil uma pessoa não viciada deixar de fazer salat. São vícios, são caprichos. E até o vício pode começar por uma coisa que você acha que não tem problema no din. Eu não sei aqui em Lixinga, mas em Nampula costumo ver jovens que antes de Fajr já estão a correr na rua. Ou por recomendação médica, ou porque estão a fazer exercício físico. Chega um tempo em que aqueles animam, você tem que correr só. Antes de salat. Ou se é depois de salat, você começa a pensar, vou perder meus baradas, vão adiantar. Começa a fazer salat em casa, perde o jamá, para não perder o jamá da corrida. E você se engana a dizer que não, pelo menos eu fiz salat. Eu ouvi Adhan, fiz salat, depois fui correr. Só que a sua obrigação, quando você ouve Adhan, o que o profeta Muhammad a.s. disse? Man sami'a an-nida falam yujib, fala salata lahu. Quem ouvir o Adhan e não for lá onde se faz o Adhan, ou seja, qualquer outra mesquita próxima, porque há vezes que se faz Adhan numa mesquita distante, não é para ir para lá. Se você ouve Adhan e não vai à mesquita, seja qual for o lugar ou a hora que você for a fazer o salat, Allah não aceita esse salat. Porque Allah chamou você na mesquita e você vai fazer onde? Na varanda. Então começa assim, deixa lá fazer salat, estou livre e vou correr, vou gimar no ginásio, sei lá o que. Começa assim. E você engana-se que não fez nada de errado. Porque já fez o salat. Mas o Adhan é para quê? Por que a pessoa grita aqui, Hayya ala salat, não é para vir à mesquita? Começa assim. O Shaitan às vezes vem desse jeito aí. Faz o salat e depois vais correr. Podes ir à mesquita, podes não ir à mesquita. Você não está a perceber que isso chama-se istidraj. Está a chamar gradualmente. Ou melhor dizer, paulatinamente, aos poucos. Não percebe, mas eu fiz salat e depois fui correr. Ok. Um dia você vai acordar tarde e vai ter que escolher correr para salat ou correr para ir correr.
E o Shaitan vai dizer, você já perdeu o Jamá, o sol já nasceu, vai lá correr. E vai dar prioridade do quê? Correr. É assim que as coisas começam, você não se apercebe. Mas educação física, ginástica, é haram. É haram, não é? Mas está a ver como é que o Shaitan está a aproveitar, está a transformar aquela coisa halal em um vício. Olha, a coisa chega até onde você não imagina. Está a conversar, a maior conversa no nosso país é política. Essa é a maior conversa. Está a conversar sobre política, perdeu, mas vamos levar. Depois aparece um ali que discute e começa a trazer novidades que você não sabia. Já ouviu a Dani? É assim, pouco a pouco. Quando é lá em Nampula, a gente diz que não apanhará. Lá em Nampula a gente fala assim. Não sei como é que você fala aqui. Não apanhará alguém. Como é que se diz em Nhanja? Em Jau, desculpa. Não sei imitar. Tipo, é de acertar. É de acertar, assim está a começar para nunca mais acertar. Então, associa música, mulheres. Olha, quando eu falo mulheres, as mulheres devem perceber que estou a falar de homens. Senão vão dizer, está a ver, cada pecado nós estamos lá. Não, é que o Corão disse, Ya ayyuhalladhina amanu. Nunca disse, Ya ayyuhallati amanna. Não, quando fala de homens, as mulheres também estão aí. Tipo, se eu for a dirigir a palavra às mulheres, estou a falar de uma mulher que faz salate e, infelizmente, tristemente, tem namorado. E esse namorado aparece a dizer, amor, vais fazer... Mulher faz salate em casa, né? Das 16 até perder Maghrib com o namorado. Por isso não vou ter que mexer muito a parte das mulheres. É só quando falo daqui, é só pensar ali. O assunto é o mesmo. Então, esta é a primeira parte sobre a negligência, no abandono. Vamos detalhar mais, inshallah. Só quero que percebam, irmãos, que ninguém abandona o salat, começando por negligência, senão através de o quê? Caprichos, vícios. Uma pessoa em casa dos seus pais, estou a falar dos jovens, papá faz salat, mamãe faz salat, toda a gente faz salat. Não é fácil você perder salat. Tem que ter alguma coisa de fora, ou se for de dentro, são os próprios seus pais. Porque Allah, quando fala de salat, diz وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهِ. O dono da casa, o responsável, o tal pastor, já que o homem é pastor em sua casa, وَالرَّجُلُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Se o pai não endireita os filhos no que diz respeito ao salat, o filho também vai começar a negligenciar. Uma coisa muito engraçada. A Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "La tajalu buyutakum qubura." Não transformem vossas casas em cemitérios, em sepulturas. O que ele queria dizer? Criem o hábito de fazer sunnah em casa. Fazer sunnah em casa. Fez Maghrib e fica perto da mesquita, vai fazer sunnah em casa. Fica perto da mesquita, faz sunnah de Fajr em casa, entra aqui na mesquita para fazer jamá. Aí a questão não é só de transformar a casa em cemitério, é que tem uma vantagem aí. Se você sai sempre de casa para fazer salat em casa sem fazer sunnah, o seu filho pequeno que ainda não vai à mesquita, não vai saber onde você tem ido. O que vai ficar na cabeça é, papai sempre sai de madrugada. A criança começa a perceber que o pai faz salat a partir do momento que você faz sunnah em casa. Eu estou a vos falar isso na prática, eu senti isso. Eu fiz 8, 9, 10 anos, não sabia que meu pai fazia salat, porque todo salat fazia
na mesquita. O que eu sabia que minha mãe que fazia salat, porque ela fazia todos os salates em casa, por norma, né? Então, quando você não vê seu pai a fazer uma coisa, poucas vezes você vai desenvolver a coragem de fazer aquela mesma coisa. Por isso Allah diz: "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha." Ordena a sua família a fazer salat e você seja constante no salat. Então, queria chegar a que ponto? Um jovem que faz salat desde os seus 7, 8, 9 anos, nunca pensa em negligenciar ou abandonar o salat enquanto tiver alguém em casa a quem vê a fazer salat constantemente. Para dizer que uma parte é responsabilidade dos pais. Você chega em casa, está a sair da mesquita, seu filho está em casa sentado, todo poeirento. Quer dizer, todo sujo. O que quer dizer que não fez wudu. Você olha e entra, sem procurar saber, fez salat. Porque a resposta vai lhe dizer tudo. Fiz. Como é que você fez salat e ainda continua cheio de poeira assim? Antes de salat faz wudu. Não. Depois de salat brinquei muito. Não. Salat. Então, uma parte é a responsabilidade dos pais. Enquanto você tiver uma criança em casa, ela vai crescendo, até pode crescer barba. É criança ainda, porque quem vive em casa dos pais ainda é criança, independentemente se já casou. Esse de você continuar em casa de papá, você é menino ainda. Eu, ao acordar, tenho a obrigação de acordar os meus filhos, a partir dos mais velhos, excepto em certas situações, no acordo minhas filhas, porque deixo para minha esposa. Sabem por quê? Você não pode acordar sua filha a todo momento, porque um dia vai passar vergonha. Acho que vocês já perceberam, né? Perceberam? Amina, salat. Oh, papai. Salat. Não estou bem. Está bem, levanta. Ela está dizendo, não está bem, está de período. Quando você descobre, a cabeça fica grande e as pernas ficam pequenas. Você sente vergonha, sua filha lhe dizer que papai não está. Então deixa para a mãe. Ou quer acordar, vai ter com a mãe. Ei, sua filha está bem? Desde ontem não lhe vejo bem, então vai lá, já vou à mesquita, fica acordar a ela. Mas estou a querer dizer que em casa não tem criança grande. Todos os grandes que estão em casa são crianças. Vocês perceberam essa diferença, né? Sim. Você continua em casa do seu pai, você é criança. Pode ser criança com barba, pode ser criança também com bebê. É criança. Então não tem que dizer, essa já é crescida, já casou 2 vezes. Não, vive em sua casa, papá. Wa'mur ahlaka bis-salat. Allah disse ahlaka, a família toda em casa. Então, às vezes, nós criamos condições para as nossas crianças, os nossos filhos, negligenciarem o salat. Essa parte aí. Por isso, até quando fala de Nabi Ismael, diz, wa kana ya'mur ahlahu bis-salat. Agora, vamos para o perigo, ou melhor, a concretização do perigo, que é abandonar salat de vez. Allah Tabaraka wa Ta'ala, no mesmo capítulo, estou a falar do Surat Taha, no início fala o que significa o salat. No meio diz qual é a consequência de você deixar de fazer o salat. No início disse, wa aqimi salata li dhikri. Estabeleça o salat como forma de lembrar-se de mim. Fazer salat é lembrar-se de Allah. No meio da sura disse, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Sallallahu alaihi wasallam. Quem menospreza, quem perde o interesse em lembrar-se de mim, ou seja, quem deixa de fazer salat, a primeira consequência, que já é o perigo. Quem negligencia o salat corre este perigo também. A primeira consequência, aqui no dunya, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. A sua vida será complicada. Atenção, Allah não disse que quem não faz salat fica pobre,
ou fica maluco, disse que a vida vai ser complicada. E você pode até, se quiser, perguntar, mas tem muitos que não fazem salat aqui, são ricos, estão na boa. Quem te disse, meu irmão, que estão na boa? Quem? Você sabe que às vezes a pessoa tem muito dinheiro, é a primeira sofredora. Sabe disso? Sabe o que é vida complicada? Mano, não há complicação maior do que ter dinheiro e não saber o que você faz com aquele dinheiro. Isso é complicado. Tem dinheiro, não sabe o que faz com aquele dinheiro. Não saber o que fazer com dinheiro não é ter muito. É que você investe, faz aquilo, volta para zero.